Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Meninas? Anne, Karine, Ângela, Joyce, ou Joyce, não sei como prefere. Tudo bem com vocês? Sim, sim, professor. Estamos bem. Perfeito. Tudo bem, Sejam professor? muito Boa noite. bem-vindas. Perfeito, queridas. Sejam muito bem-vindas, tá? Acho que muitas pessoas não sei se não conseguiram achar o link, né? Ou não estão acostumadas com esse formato. Geralmente, no outro semestre, vocês estavam fazendo encontros síncronos, assim, em todas as aulas? Sim, tinha professores que faziam pelo Google Meet e Sim. tinha alguns que faziam pelo BBB. Inclusive, uma amiga É minha da mesma falou, forma. Eu acho que como é a primeira semana, Aí aquela coisa, né? Estão pensando que, vamos fazer redação sobre as nossas férias. tem uma amiga minha que falou que vai entrar já já. Ai, Ela vai perfeito. entrar. Show de bola. Agradeço. Gente, olha, que prazer enorme estar aqui com vocês, né? Mesmo os que não estão sincronicamente aqui, mas os que vão ver essa aula posteriormente, né? Eu acredito que vocês já devem ter visto, né? Eu sou o professor Epson Gomes. Aí hoje a gente vai discutir um pouquinho, apresentar um pouco mais sobre a nossa disciplina, fazer algumas atividades, um questionário de sondagem, mas é coisa rápida, tá? Inclusive, temos alguns encaminhamentos, né, para fazer sobre a disciplina, o andamento dela. Então, eu gostaria que vocês pudessem participar. Minhas aulas são, a gente tenta fazer com que seja bem participativa, né, que todo mundo possa esclarecer suas dúvidas, principalmente numa temática como essa. Eu vi que tinha algumas pessoas que se apresentaram lá no nosso fórum de apresentações, mas se você ainda não fez, por favor, faça isso. Vocês, meninas, já se apresentaram lá? E aí, Angela? Você levantou a mãozinha? professor, aconteceu uma menina e eu tive que excluir. Aí, sem querer, o Charles excluiu a disciplina de Libras. Ele disse que a próxima semana conserta, Sério? mas eu fiz a apresentação sim. Olha, gente, realmente deve ter tido algum problema mesmo, né? Porque eu até estranhei, tinham algumas pessoas que estavam falando que, não estou matriculado, né, nessa É só um disciplina. errinho, mas ele disse que não tem problema não, consegue arrumar a próxima semana. Perfeito. Olá, Matheus, seja muito bem-vindo, boa noite. Gente, então, eu gostaria de Comigo apresentar aqui foi isso que, algumas. comigo foi isso que aconteceu. Eu tinha Foi, né? matriculado numa disciplina de Sim. A disciplina de quê, Ângela? Que falhou um pouquinho. era uma disciplina de introdução Esqueci o nome. Foi? e como eu Sim. tenho que cursar, é um pouquinho grande. Aí ele foi excluir a disciplina e acabou excluindo Libras também. Nossa. Mas ele já me informou, ele disse que segunda-feira vai consertar e não precisava se preocupar, não. Assistisse a aula. Ai, que bom, graças a Deus. Pelo menos assim a gente vai conversando, né? Que bom que vai resolver. Gente, uma pergunta antes da Aí gente começar, né? eu acabei ficando sem o link e Ana que mandou. Sim, sim, ainda bem que você conseguiu, né? Você viu por alguma colega, foi que mandou? Foi, Ângela? É a Ana Karine, é a minha vizinha. Sim, sim. Ah, perfeito. Ana Karine, ela é minha vizinha. Show de bola. Perfeito. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem, me ver bem? Só para saber. Sim, só tá dando o áudio de Anjinha, porque aqui nossa internet não tá muito bacana, Entendi. mas só não tá dando pra ouvir bem Anjinha. Ângela. Pronto. Eu fiquei preocupado justamente por isso, que eu estava recebendo atrasado. Aí, mas se tá dando certo, então vamos continuar, tá? Então eu vou projetar aqui alguns slides, os slides inclusive que a gente já disponibilizou, né, na nossa apresentação, mas eu queria reforçar com vocês aqui como a gente vai fazer na nossa dinâmica.
Mas antes disso, né, eu gostaria de apresentar a nossa querida tutora que está aqui, né, a professora Maria Luísa. Maria Luísa, você, olha aí, apareceu. Gente, eu gostaria que a Maria Luísa se apresentasse, né, enquanto nossa tutora. Nós teremos 2 tutores, a Maria Luísa, que está aqui presente, e também o Valdemar, tá? E depois a gente, inclusive, vai mostrar os horários também que eles estão disponíveis, né, que vocês já, inclusive, já podem ter acesso durante o cronograma, né, que tem disponível no sistema. Então, Malu, se quiser se apresentar, querida, por favor. E prazer, viu, ter você aqui. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? O som tá legal? Então, como o Ebson já mencionou aí, sou a tutora, né, que vai ajudar, colaborar, auxiliar nesse intermédio, né, das comunicações entre professor, aluno, alunos e alunos, né, fazer lembretes dos prazos das atividades e também o que vocês precisarem de ajuda, nós estaremos aqui, né? Somos 2 tutores, eu, Maria Luísa e o Valdemar, que ele não pôde estar presente hoje, né? E o meu sinal é esse, né? Ao longo das aulas vocês vão descobrir que cada um de nós, assim, é importante ser batizado com um sinal, né? Porque a gente não faz a datilologia quando vai mencionar ou chamar alguém, faz o sinal da pessoa, e o meu é esse. E estamos aqui para colaborar no que for preciso, qualquer dúvida, não se hesitem, assim, não fiquem envergonhados, e ficarem quietos ou calados. Podem sim nos perguntar. Todo dia a gente tem um horário para entrar, para dar uma olhadinha nos fóruns. Temos também horário de terça-feira para entrar no chat, né? Que é pela noite. Mas no decorrer da disciplina, a gente pode ver também outros horários que vocês acham melhor para vocês, mais conivente para a maioria. E vocês podem contar comigo e com o outro tutor para o que der e vier. Estamos aqui para isso, para auxiliar em qualquer dúvida de vocês discentes. Perfeito, Maria Luísa. Eu gosto, eu sou muito íntimo, sou amigo de Maria Luísa, né? E assim, para além da amizade, né, ela é uma profissional super gabaritada, viu, gente? Então aproveitem aí. Maria Luísa é uma excelente tradutora, uma excelente professora, então vocês têm excelentes mãos, né, para contar na medida em que a nossa disciplina se desenrola, tá? Então, assim, aproveitando, já que Maria Luísa apresentou o sinal, né, dela, o nome dela dentro da comunidade surda, vou também apresentar o meu. Meu sinal é esse aqui. Certo? Então, geralmente, a gente tem algumas características que vão fazer com que a pessoa, né, receba um determinado nome, né, de uma forma que seja, dentro da comunidade surda, o seu nome. Por exemplo, eu chamo Ana Karine. Né? A gente não vai toda a vida fazer Ana Karine, ou soletrar as letras, né? Por exemplo. A gente vai chamar por um nome que evoca, né? Um nome que dá sentido à pessoa que está sendo chamada, tá? Não está visualizando a gente, Ângela? Estamos aqui com as câmeras ligadas. Eu acredito que pode ser a internet, querida. Se tiver como, você pode fixar a minha tela, por exemplo. Você vai na minha imagem, né, onde eu estou, e clica nesse primeiro pinozinho para fixar. Possivelmente melhor, tá certo? Então vamos lá, gente. Muitos daqui podem ter visto, né, nosso cronograma, nosso guia da disciplina, todos os materiais que já estão disponíveis, inclusive um dos materiais base, né, que a gente vai utilizar na nossa disciplina, já está disponível na primeira unidade, tá, da nossa biblioteca. Então, sugiro que vocês possam já ir fazendo algumas leituras, né, uma leitura mais rápida, e na medida que as aulas forem acontecendo, a gente também vai desenvolvendo e ajustando na medida que for necessário, tá bom? Antes de mais nada, né, para me apresentar,
em relação aos aspectos mais formais, tá? Eu sou licenciado em Letras Libras pela UFESA, sou tecnólogo em rede de computadores pelo IFCE, especialista em Libras, mestre em ensino e atualmente doutorando em Linguística pela UFPB. Vocês não sabem o prazer que eu tenho aqui, né? Eu gosto de sempre fazer nas nossas apresentações um momento até mais descontraído para além dessas formalidades. Eu sou um geminiano, gosto muito de arte, gosto muito de música. Inclusive, para você que não participou desse momento inicial, né? A gente sempre gosta de começar com uma música, uma coisa um pouco mais animada, tentar animar o sextou da gente, né? Que já é uma coisa, viu, gente? Eu já fico pegando as sextas-feiras e Maria Luísa já viu que a gente precisou ainda lutar para tentar encaixar um horário que desse para os 4 cursos, né? Como vocês sabem, a disciplina de Libras é uma disciplina comum para os 4 cursos, apesar da gente já ter dado para os alunos que estavam no 7º semestre, nos semestres passados, né? Então, restaram alguns outros, que vocês acabaram tendo essa oportunidade de cursar a disciplina, tá certo? E é um prazer incomensurável de estar aqui, né, nesse momento formativo. Então, falando sobre a minha atuação, eu sou professor, né, do Departamento de Libras, né, aliás, de Linguagens e Ciências Humanas da UFESA, lecionando principalmente nas áreas, né, de ensino de Libras, ensino de língua, educação como um todo, educação especial, inclusive. Sou tradutor e intérprete, inclusive também já fui coordenador da CAADES, né, para quem não sabe, a Coordenação Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Inclusão Social da UFESA, né, que cuida sobre os aspectos de acessibilidade, né, de toda a nossa universidade, inclusive no NEAD, certo? Então, falando especificamente sobre a nossa disciplina, né, a gente percebe que, objetivamente, nós queremos iniciar, né, vocês nos primeiros estudos sobre a língua brasileira de sinais, tentando desmistificar alguns fatos, né, algumas questões que são muitas vezes consideradas até tabus, né, para muitas. A gente vai ver de uma forma um pouco mais ampliada, né, essa visão, e principalmente na formação de professores, como é o caso de vocês. Então, aqui, eu queria saber, só antes de mais nada, o curso de vocês. Quais são os cursos de vocês? Da Anne Karine, da Ângela, do Matheus, da Caitlyn, não sei se prefere se chamar de Caitlyn ou Emanuela, e da Joyce, ou Joyce. E aí, vocês são de que curso, gente? Licenciatura em Computação. Pode chamar Caitlyn mesmo. Perfeito, Caitlyn. Perfeito, Caitlyn. E aí, Ana Karine? É de qual curso? Aquele momento que a gente faz o momento da hora aventureira, né? A gente pergunta, demora alguns segundos para responder. Acho que a Ana deve estar com um problema de internet também. Okay. Eu sou do curso de licenciatura em matemática, do Polo de Paulo dos Ferros. Ana Karine também. Ela não está ouvindo. Bom que uma ajuda a outra. Tá ótimo, Ângela. Obrigado. Perdão, desculpa. A internet caiu aqui. Tem nadinha, Ana. Quero chamar de Ana. Olha, Anne. Qual foi a pergunta mesmo? Não. Só sobre o seu curso. Aí a Ângela respondeu por vocês, né? Ah, tá bom. Obrigada, Anjinha. Olha aí, Joyce falando que é de matemática, Matheus também, o Polo de Grossos. Perfeito, gente. Olha, a gente vai, inclusive, ter uma parte um pouco mais específica para cada curso de vocês. Por mais que a gente tenha a disciplina de Libras de uma maneira bem geral, né, a gente vai também focalizar nos cursos de vocês, né, pensando em especificidades tanto de sinais quanto de estratégias que vocês podem adotar, por exemplo, num futuro próximo, né, em que vocês tenham uma realidade com alunos surdos, por exemplo, né? Então, vocês já tiveram alguma experiência com alunos surdos? Seja no PIBID ou em outra área, ou se vocês já atuaram, né, como docentes ou não, ou tiveram algum contato com surdos?
Bom, eu já passei pela experiência. Foi fácil, né? Eu não tinha conhecimento nenhum de Libras, Uhum. então foi bem complicado, Uau, mas deu certo. deu certo. Olha, Ângela, a gente vai, inclusive, aproveitar essas suas experiências, né, para a gente tentar, inclusive, adaptar melhor, a gente pensar em estratégias que sejam mais efetivas. Por mais que a gente queira e saiba que aqui a gente quer aprender muito Libras, o tempo é muito pouco, né? Então, a gente vai tentar focar em estratégias que possam ser efetivas para que vocês possam desenvolver os trabalhos futuramente ou então já atuantes, né? Então aí tem muita coisa que a gente precisa dialogar. Pronto, ó, Matheus falando aqui. Verdade, professor. Já tive experiência em sala de aula, estudei com um aluno que tinha essas necessidades. Perfeito. Olha aí, Matheus. Inclusive, a gente é muito bom que a gente comece a despertar, a tentar compreender algumas práticas que acontecem dentro da escola, né? Querendo ou não, influenciam na nossa prática docente. Futuramente vocês estarão, né, agora não mais como alunos, mas sim como professores. Então, pensar nessa realidade também é muito necessário. E eu quero que isso seja, pelo menos, despertado na mentezinha de vocês, né, para a gente possa pensar aí em várias questões. Tá bom? Especificamente, a gente pretende também compreender o aspecto cultural, né, da comunidade surda e a língua na formação do licenciando, né, da formação de professores. Também desmistificar fatos, ampliando a visão de vocês enquanto professores em formação, né? Também, deixa eu ver aqui as pessoas chegando. Olá, César, boa noite. Também a gente pretende conhecer alguns aspectos básicos da Libras, né, na sua modalidade sinalizada, tanto é que a disciplina é teoria e prática, então a gente vai praticar bastante, inclusive, tá? Despertar a consciência dos futuros educadores para a necessidade de promover a acessibilidade e o aprendizagem dos alunos surdos, bem como a gente também vai tentar produzir materiais didáticos para o ensino de alunos surdos, em que a gente vai ter aí algumas estratégias que vocês podem adotar, por exemplo, para pensar, nossa, como é que eu vou dar a disciplina de óptica, né, para os meus alunos surdos? O que é que eu preciso fazer para, não sei, adaptar uma questão que necessariamente precisa do som, né? Então, essas questões vão ser despertadas na medida que a gente for apresentando as nossas aulas, certo? Como vocês já devem ter visto, geralmente agora a gente está tendo no NEAD, que inclusive eu sou um pouco relutante em relação a isso, em relação aos encontros síncronos todas as vezes, né? Como se fosse realmente aulas no ensino presencial. Uma coisa que eu ainda estou, né, no processo, nós estamos, na verdade, né, nos adaptando para essa realidade, né, de ter vários encontros síncronos, e querendo ou não, a gente precisa ter um pouco mais de dedicação. E pensando didaticamente, a gente tem estratégias que são bem distintas quando a gente faz uma aula assíncrona, né? Então, eu peço até paciência para você que está assistindo esse vídeo, se ficar muito longo, né? Ou para vocês que estão aqui presencialmente, se eu, por acaso, ir por outras práticas, certo? Porque às vezes a gente pensa em um momento síncrono para ter uma maior interação, mas precisa da participação do povo. Então, aqui hoje nós temos só 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas e matriculados temos mais de 120. Então, aí já tem um reflexo sobre o nosso primeiro encontro, tá? A gente vai ver aqui na nossa primeira unidade a comunidade surda e a sua língua. Inclusive, a gente vai pensar um pouco sobre a língua brasileira de sinais, os conceitos básicos, o que seriam surdos ou deficientes auditivos, que a gente vai explicar algumas diferenças que existem, inclusive para que vocês abram a mente, né, para pensar nessa especificidade futuramente nas aulas e na sociedade como um todo, tá? Bem como pensar também na trajetória da educação dos surdos, pensar na comunidade surda, nas expressões faciais e corporais dentro da comunicação em Libras, o alfabeto manual e prática de datilologia. Lembra do alfabeto da Xuxa? Vocês sabem fazer o alfabeto da Xuxa? Agora chegou a hora da verdade, né, Maria Luísa?
É sim, viu? Será que a gente sabe? Não, eu digo assim, nossa, professor Epson, eu sei o alfabeto da Xuxa de cor salteada, eu sei o A até o Z. É porque Isso também revela a idade, Epson. Se é a revelar pessoa a idade, disser que né? sabe, aí sabe que a pessoa nasceu lá na década, né, de 80, 90. Ah, eu já assumo logo, millennial mesmo, sou millennial, não sou tão jovem. Mas aí entra uma coisa muito interessante. Será que, de fato, a gente pode dizer que é fluente em Libras porque eu sei o alfabeto da Xuxa, por exemplo? Não, né? Primeira coisa que a gente já começa desmistificando aqui, né, que a Libras não é somente as letrinhas, né? O alfabeto A, o B, o C, e por aí vai, tá? Então a gente vai aprender aqui que nós temos sinais. Seria uma comparação até mesmo como a gente faz, por exemplo, quando a gente vai falar uma palavra, né? A gente fala casa ou a gente fala C-A-S-A. Qual das duas formas que a gente pronuncia, né? Geralmente a gente faz em um determinado composto, né? Que ali é o signo, que seria os sons, né? Que são emitidos, o casa, ao invés das letras, né? C-A-S-A, tá bom? Mas isso aí a gente vai fazer com calma, né? Durante as nossas aulas, durante a primeira unidade, ok? Já na segunda, a gente vai ver um pouco mais sobre aspectos linguísticos que, querendo ou não, influenciam, né, para a gente compreender um pouco mais sobre a língua, né, e aprender, inclusive, vocabulário, né, para a gente também ter esse contato mais próximo com a prática. Eu sempre digo aqui, que nas nossas aulas de Libras é importante que todo mundo participe, né, que todo mundo possa praticar. Inclusive, se quiserem depois, posteriormente, dos encontros síncronos, aproveitar para ligar as câmeras, tentar ver o que está sinalizando, eu posso até ajudar vocês nisso, tá? Aqui a gente vai ver um pouco sobre os parâmetros da Libras, que seriam, de certa forma, fazendo uma comparação com a língua portuguesa, a gramática, né, da língua, e a gente também vai ver a variação linguística que existe. Por exemplo, vocês devem ter percebido pelo meu sotaque que eu sou de uma determinada região, né? Então, assim, a gente também tem sotaques ou variações que são pertinentes à língua brasileira de sinais. Tanto é que a gente tem aí vários conceitos, né, que a gente precisa trabalhar um pouquinho, por exemplo, sobre essa própria questão da língua brasileira, ou seja, dentro do segmento do Brasil, tá? Mas isso aí a gente vai ver na medida que as nossas aulas forem acontecendo. Como nossa pretensão também é que seja teórica e prática a nossa disciplina, então a gente vai ter aí desde saudações, números, cores, verbos, e a gente sempre vai interrelacionar esses conteúdos com o que vocês estão fazendo. Ou seja, por exemplo, professor, eu preciso dar um conteúdo, né, um determinado conteúdo para o meu aluno surdo. Como é que eu posso pensar de forma acessível para eles? Então, aí a gente vai pensar em especificidades, né, que envolvem tanto os sinais, quanto a língua, quanto a educação de surdos como um todo, tá certo? Isso vão ser os assuntos mais recorrentes na unidade 2. Deixa eu ver aqui o chat. O Matheus dizendo que já ouviu falar do alfabeto, né? E já na unidade 3, a gente vai ver sobre o ensino em si e, propriamente, a produção de materiais didáticos. A gente vai ver desde o processo educacional, da importância da Libras nisso, bem como a adaptação metodológica curricular para esses alunos surdos, bem como políticas linguísticas e educacionais para esses alunos. Então, a gente vai tentar perceber um pouco dentro da produção de materiais didáticos para o ensino desses surdos. Por exemplo, como é que eu posso adaptar alguns conteúdos voltados para matemática, para química, para física e até mesmo para computação para os meus alunos surdos. Então, a gente vai pensar em estratégias e materiais que possam ser subsídios, né, para que vocês possam usar futuramente. Tá certo? E agora chegou uma parte que é muito interessante, a gente precisa ter muita atenção, tá?
sempre restam dúvidas, mas eu queria já, desde o primeiro momento, esclarecer alguns pontos, né? Geralmente a gente tem alguns procedimentos avaliativos, certo? Que, por exemplo, vocês podem ver aí, destaque em amarelo, né? Que geralmente a gente tem uma AP1, a AP2, né? Que seriam as avaliações presenciais, que na verdade estão sendo remotas também, né? Por conta do nosso período pandêmico, né? Então, a nossa primeira AP1 será a produção de um seminário em vídeo, tá? E também as AOs que vão ser correspondentes. Ainda a gente não definiu, mas possivelmente vão ser 3 ou mais, né? 3 atividades online. Pronto, o seminário em grupo, Matheus. Ótima pergunta. Geralmente eu gosto muito de fazer em grupos, tá? Então, a gente vai fazer esse seminário na nossa primeira AP, né? Pronto, Ângela. Eu sempre gosto de deixar livre para que vocês possam fazer, né, gravado, né, não necessariamente ser no horário da aula, mas eu gostaria de ver vocês, né, vocês podem fazer uma chamada no Google Meet, gravar, também é possível, e disponibilizar no nosso Moodle, tá? Sempre o Moodle é o principal meio para a gente postar as atividades, fazer todos os elementos, ver os cronogramas. Geralmente eu gosto de colocar por tópico, né, dentro de cada unidade. Vocês perceberam que tem lá, o primeiro encontro de hoje tem 1.1, né? Então já vai ser da primeira unidade o primeiro elemento. Então assim sucessivamente vai acontecer a organização da nossa disciplina, tá? Então a primeira AP, né, seria o seminário em grupo e em vídeo, tá? A AP2 seria um vídeo gravado em Libras, que depois a gente vai explicar direitinho como vai ser, não se preocupem, sempre a gente posta com antecedência, inclusive durante as aulas a gente dá algumas dicas, né, orienta vocês nesse sentido, e também as AOs, que vão ser durante o semestre, aliás, as unidades, né, unidade 1, 2 e 3, né, vão corresponder à segunda nota, né, que podem ser tanto fóruns, quanto atividades, né, quanto diversos outros elementos que vão aparecer durante a nossa disciplina. Vocês chegaram a dar uma olhada no guia da disciplina de vocês? Eu não tive como fazer porque foi excluído, né? Sim, a Pobres de Ângela foi excluída. Perfeito. Mas Deus quiser vai chegar lá, viu, Ângela? Matheus está dizendo que sim, show de bola. Então, ó, já no nosso guia da disciplina tem uma previsão, né? Mas, obviamente, a gente pode adaptar conforme também um planejamento, né? A gente planeja, mas pode ser que aconteça algum imprevisto, né? A gente precisa alterar alguma coisa, mas sempre eu oriento para que vocês vejam no Moodle, tá? Tem lá toda a sequência que a gente vai colocando na medida em que forem acontecendo as aulas. Sempre quando termina uma aula, eu já posto o material que foi gravado, né? Por exemplo, a aula de hoje, posto lá, e também vocês têm acesso ao próximo conteúdo, ou indicação de leitura, ou link, né? Geralmente a gente vai utilizar esse mesmo link aqui para facilitar para vocês, certo? Mas também eu oriento que vocês possam ver diretamente no Moodle, porque pode ser que mude, né? A gente precisa fazer alguma alteração, haja quebra no link ou outra coisa, então a gente pode ir fazendo dessa forma, tá ok? Então, passemos aqui. Então, ficou claro, né, gente? Quando a gente fala sobre as 3 notas que vão ter a AP1, o seminário, a AP2, o vídeo, as AOs, elas vão ser a soma e divisão, certo? Soma e a divisão. Por exemplo, se tiver 3 AOs, né, vão ser somadas e divididas por 3, certo? Porque às vezes assim, a gente coloca só a nota a gente coloca a nota correspondente à AO, né, em cada uma delas, e quando a gente vai passar para o CIGAR, que geralmente é onde a gente coloca a nota final, os alunos não entendem aquela nota, aquele somatório, né, aquela divisão. Então, por isso eu já deixo claro aqui no nosso primeiro dia de aula, para que ninguém tenha dúvida, tá certo? Então, vamos lá. E aqui a nossa bibliografia, tá? Que vocês também vão ter acesso, à medida que forem sendo as aulas postadas, né? O material também vai ser postado nas unidades correspondentes, e que a gente também precisa ter um pouco mais de cautela, né? Quando a gente está trabalhando com material
dentro da educação à distância que a gente precisa também ter algumas indexações, né? Por exemplo, a gente precisa ter um material que seja possível, né? Então, o NEAD é bem preocupado com isso, nós professores também, né? De não colocar qualquer conteúdo que não seja, por exemplo, livre para o acesso de várias pessoas, né? Para a gente disponibilizar, como, por exemplo, ter Creative Commons e dentre outros, tá bom? E agora a gente vai fazer um pequeno questionário de sondagem. A gente pode fazer isso? Show de bola. Podemos? Gente, vocês são acostumados a ver, por exemplo, QR Codes, vocês conseguem acessar? Vocês estão usando o quê? Vocês estão usando celular, usando computador para assistir essa aula? César está dizendo que usa o PC, perfeito. Matheus também, Karine pelo celular, Ângela pelo PC. Deixa eu ver no celular. Pronto. Para quem está usando o PC, você pode somente escanear pelo seu celular, caso você esteja aí com ele, né? Esse QR Code que você vai ser redirecionado para um questionário de sondagem, porque eu quero saber algumas informações de vocês. E para você que está em casa, você também pode responder isso aí. Vai estar disponível o QR Code também, tá? Mas para quem está no celular, pode ficar um pouco mais fácil. Eu vou copiar o link e colocar no chat. E aqui. Pronto, ó. Gente, já coloquei no chat o questionário de sondagem. Como o próprio nome já diz, né, é somente para sondar como estão os conhecimentos de vocês relacionados a Libras, a educação de surdos, mas é algo muito simples, tá? Ou até mesmo temáticas que vocês gostariam que a gente tratasse aqui dentro da disciplina. Então, por favor, para vocês que estão aqui vendo essa aula agora e para você que também está em casa assistindo essa videoaula, né? Então, respondam esse questionário, muito importante para que a gente possa delimitar mais ainda, né, as nossas aulas que são produzidas aqui. Pode ser? E já estou no aguardo das respostas. Eu estou respondendo. Muito bem, show de bola. Querem uns 5 minutinhos para tentarem responder aí? Que massa, César. A gente vai aprender bastante, viu? Espero que você esteja engajado aí para que a gente possa aprender muitas coisas, muitos sinais, né? Aprender uma comunicação um pouco mais efetiva com seus futuros alunos surdos ou a sociedade como um todo, né? Então, isso aí é maravilhoso. Que bom que você está aqui. Certo, gente? Enquanto isso, vocês vão respondendo aí. O questionário é bem simples. Eu vou até mostrar aqui para vocês, para que todo mundo tenha noção de qual questionário está se tratando. Inclusive, para quem é iniciante, assim como o César, né? No chat que os tutores estarão lá, que disponibilizamos no horário de terça-feira, também pode ser usado o vídeo, né? Lá também tem videoconferência e a gente pode praticar alguns sinais que forem sendo ensinados aqui na sala de aula. Ótimo, Maria Luísa, muito bem lembrado, né? Vocês sabem que os nossos tutores, inclusive, são muito bem preparados, né, para dar esse suporte para vocês, principalmente na sinalização. Uma coisa que eu bati muita tecla, né, em relação à própria disciplina de Libras, era que os tutores pudessem serem fluentes, né, em Libras, para que pudesse dar o apoio prático e necessário que exige, né, da nossa disciplina, tá certo? Então, Matheus, vamos praticar bastante. Inclusive, tragam dúvidas, gente. Eu quero muito que a gente possa pensar em várias estratégias, em como a gente pode sinalizar uma questão, né? Então, aí, fiquem muito à vontade. Maria Luísa, estão perguntando aqui qual o horário dos tutores. Na terça, porque ela disse que tem aula de C3. C3 é o quê? Aqui para a gente de Caraúbas é uma banda. É cálculo, viu? Cálculo 3, né? Eu vou só checar o horário.
Eu vou checar o horário aqui Sim. direitinho, mas eu não me lembro se é de 6 às 7 ou é de 7 às 8. Às 7 às 8. Mas eu vou olhar. Inclusive, o horário foi pensado exatamente para não chocar com os chats, né, de outras disciplinas, as quais vocês também estão inseridos. Aí, assim, foi bem difícil encontrar um encaixezinho. Aí parece que só deu certo na terça, mas eu vou olhar aqui e digo já. Perfeito, Malu. Muito obrigado. Então, gente, voltando aqui ao questionário, né? Basicamente, eu quero saber algumas coisas de vocês, como nome, curso, né? O que você entende por Libras, qual o seu nível de conhecimento em Libras, inclusive, certo? Então, aqui já é um questionário para que vocês possam me ajudar a também pensar em estratégias mais pertinentes, né? Que possam ajudar no andamento da nossa disciplina. E, Bruno, seja muito bem-vindo à nossa aula, tá? Para você que chegou agora, Bruno, a gente está fazendo um pequeno questionário de sondagem. Eu coloquei aqui o link no nosso chat. Tá bom? Se você quiser responder agora. Oi, Bruno. Fique à vontade, querido, se quiser falar. Levantou a mão. O horário é de 6 às 7, pessoal, no 6 às chat. 7, né? Ótimo. Nas terças, né, Malu? Às terças-feiras. Perfeito. Então, aquele horário um pouquinho intermediário, né? A gente, às vezes, está saindo de uma aula, ou então esperando para uma outra, né? Então, geralmente é um horário que pode ajudar algumas pessoas aí que têm um ciclo mais difícil, né? Em relação a trabalho, né? Mas Ou é as o que eu outras digo, aulas. gente, vocês podem dar a opinião de vocês, né? Que a gente também tenta ver aqui algum outro horário. Nós podemos também, se tiver horário disponível para todos, né? Tutores e discentes, um outro horário, assim, para treinar para uma atividade, para as avaliações. A gente vai conversando. No decorrer da disciplina, a gente pode ver essa abertura, viu? E a Ave Maria de vocês só procurarem Malu e Valdemar só no perto das provas, viu? Malu, pelo amor de Deus, você não bota um mau costume, não. Gente, ó, tem que praticar antes, porque também aqueles que serão gravados, né? Vai ter aí seminário, né? Vai ter aí umas gravações, então é importante que treinem antes, né? Treinem bastante para. Por favor, gente, por favor, né? Porque um Malu, dia, um Malu. dia, um dia antes não dá certo, não, sai uma gravação Imagina legal, aí, não. né? Imagina aí, a gente treinar um seminário somente, assim, bem pertinho, né? Então, vão tentando, gente, vão tentando na medida em que forem acontecendo as aulas, tragam suas dúvidas, né? Malu e eu estamos, e Valdemar, né, também, que não vai poder participar das aulas síncronas, né? Mas ele vai estar lá nas terças-feiras, né, no nosso BBB, ajudando vocês, assim, no que vocês precisarem relacionado à disciplina, tá bom? Gente, ó, vi que tem 6 pessoas aí que já responderam, tá? Depois a gente vai ter acesso. E agora eu gostaria de tentar esclarecer em relação aos horários. Vocês viram que a nossa disciplina geralmente é composta por 2 horários, né? De 19 às 20 e 20 às 21, né? Então, geralmente a gente tem esses 2 horários, né, para fazer as nossas aulas. Contudo, eu gostaria de falar para vocês que geralmente a gente vai tentar trabalhar com conteúdo. Caso a gente não reste mais dúvidas, né, a gente consiga explicar todo o conteúdo que a gente se propôs para aquele dia, né, por mim não tem nenhum problema da gente encerrar um pouco antes, né, da gente até mesmo tentar organizar de uma outra forma, né, por mais que agora no NEAD a gente precise fazer todos os encontros síncronos, né, eu vou ter alguns dias que eu vou deixar vocês com aulas assíncronas. Vão ter aulas gravadas, né, do nosso sistema para que vocês possam ter acesso. Mas não se preocupem que a gente vai colocar tudo isso bem direitinho, né, no nosso sistema. Vale salientar, inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, que o nosso sistema está assim, certo?
em que a gente vai ter aí algumas coisas que vão aparecer na medida em que forem acontecendo as aulas, tanto é que eu coloco aqui, ó, algumas coisas são restritas e ocultas, né? Aqui eu coloquei somente o nosso primeiro tópico, que vai ser correspondente à aula de hoje. Então, sempre vai ter essa chamadazinha aqui, ó, por exemplo, colocando o dia e o horário, certo? Inclusive com o material que vocês precisam fazer a leitura, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um link da videochamada, e como eu falei, a gente vai tentar fazer com esse mesmo link durante o semestre, mas é possível que, caso tenha alguma quebra, alguma coisa, vai ser disponibilizado aqui. E também um material sugestivo para a leitura, né, que a gente pediu para que você desse uma lida no guia da disciplina, certo? Então, todas as atividades, todos os elementos vão aparecer nessa ordem, conforme dentro da indexação da nossa unidade. Então, unidade 1, tópico 1.1, 1.2, 1.3 e assim sucessivamente. Correspondente ao nosso cronograma, né? Ao que a gente pensou para a nossa unidade. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Gente, vocês já ouviram falar de uma ferramenta chamada Kahoot? Conhecem? Não, Angela. Ok. Então, vamos aproveitar para a gente conhecer, tá certo? A gente vai fazer uma pequena dinâmicazinha só para a gente saber algumas coisas e também instigar vocês, tá? Uma ferramenta parecida com um quiz, né? Em que a gente vai tentar responder aqui algumas coisas. Para quem está no celular vai ser um pouquinho difícil para ficar administrando as telas, mas assim, dá para fazer. Vou tentar colocar aqui na medida do tempo, né? Geralmente a gente tem 30, 20 segundos para responder, em que vai ser projetada uma pergunta aqui na tela, vocês vão precisar ver, ou eu posso ler, e vocês vão responder no celular ou no computador de vocês. Pode ser? 5 perguntinhas, coisa básica. Aí, a cada pergunta que a gente finalizar, a gente vai comentando sobre. Pode ser? Show de bola. Então, vou projetar aqui para vocês. Um minutinho. Só um minuto. Gente, ó, eu acredito que todos vocês estão vendo a minha tela, né? Perfeito. Obrigado, Matheus. Gente, ó, vocês vão entrar no seguinte site. Vou digitar aqui. Kahoot.it. Certo? Vocês vão clicar aí e vão colocar esse código, que é 1538594. Aí, a partir disso, vocês vão precisar colocar o nome de vocês. Coloquem o nome de vocês e aguardem aí a gente começar o nosso jogo. Pode ser? Olha aí, César e Matheus já entraram. Perfeito. Posso jogar também, professor? Pode, com certeza. Entra aí, gente. Se tiver com dificuldade, gente, pode me falar, tá? Vou até ver aqui se eu consigo entrar também pelo celular. Olha aí, Malu, Bruno, Anne. Falta mais alguém? Acho que não, né? Só temos nós. Caitlyn vai tentar entrar. Eu tô tentando, não tô conseguindo. Não está conseguindo? Pronto. Isso ainda é... Ah, pode ser a internet, né? Não, sem problema, sem problemas. A gente vai testando nas outras vezes, então. Viu? Não se preocupe, não. A Joyce vai tentar. Vai tentar, Joyce?
Funciona, Karine. Funciona assim pelo celular. Inclusive, ó, tem um app chamado Kahoot, tá? Que vocês podem entrar. Aí, só lembrando, né, que antes da gente iniciar, vão aparecer perguntas. Então, vocês precisam olhar o que está sendo projetado aqui no Google Meet, né? Essa tela aqui que vocês estão vendo comigo. Ou eu posso ler, certo? E vocês vão ter que responder no dispositivo de vocês. Geralmente vai aparecer figuras geométricas com determinadas cores. Por mais que a pessoa seja daltônico ou daltônica, né? A gente pode ver que tem a forma geométrica, certo? Então, inclusive, é um material de acessibilidade, né? Caso a pessoa não consiga diferenciar algumas cores, então aí já pode usar as figuras geométricas. Oi, Bruno. Professor, boa noite. Só questão de facilidade. É interessante o senhor ler a pergunta, porque assim, pronto, eu estou no celular, então eu estou abrindo as duas telas, uma está minimizada e a outra não, né? Então seria interessante se eu ler, porque aí fica melhor, tá bom? Leio sim, com certeza. Na hora. Tá. Obrigado. Nada. Então, gente, eu acho que todo mundo está aqui, né? Vamos iniciar, pode ser? Gente, ó, geralmente tem 20 segundos, né? 30 segundos para vocês responderem, então eu vou tentar ler aqui um pouco mais rápido para dar tempo para vocês marcarem. Inclusive, há uma pontuação, inclusive para quem responde um pouco mais rápido e certo, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui. Questionário de Libras. 3, 2, 1. O que significa Libras? É a pergunta. Em vermelho, língua de sinais de Brasília. Em azul, linguagem de símbolos dos mudos. Em amarelo, língua brasileira de sinais. E verde, língua de símbolos do Brasil. Restam ainda 10 segundos. Olha aí. Sei que tem algumas pessoas que ainda estão nervosas, mas vamos ver aqui, ó. 7 pessoas conseguiram responder de forma correta, certo? Aí, ó, o correto que a gente está vendo aqui, ó, é língua brasileira de sinais, tá? Então, por exemplo, o que envolve linguagem não é, o que envolve Brasília também não é, né? Dos mudos, pior ainda, a nomenclatura que a gente vai ver na medida que as aulas forem passando, tá? E perfeitamente é isso mesmo. Vamos lá para a próxima. Professor, pode repetir o código, porque o meu saiu. Pronto. Tá, inclusive, aqui na parte de baixo, Karine. Você tá vendo? Embaixo à direita? Eu acho que eu vou conseguir copiar. Pronto, perfeito. Gente aí. É o 1538594. Ok? Vamos lá para a próxima pergunta. Vamos lá. Vê se você consegue entrar aí, Karine. Se conseguir, você me avisa. Vou passar para a próxima. Enquanto isso, né, enquanto a Karine está entrando aí, ó, vamos ver aqui quem respondeu, ó, mais rápido. Inclusive, né, ela e Bruno aí estão no páreo, viu? Ana, Karine e o Bruno estão aí com a pontuação máxima, 820 pontos. Na sequência, o pessoal aí. A gente tem um ranking, inclusive, tá? Eu acho que deu certo, só que eu tive que trocar o apelido, porque quando eu coloquei Ana Karen novamente, deu erro. Sim. Ah, entendi. Pronto. Então, vamos ver se você consegue, no páreo aí, chegar perto da sua sósia, viu? Vamos lá, para a próxima pergunta, gente. Qual o termo mais adequado? Em vermelho, surdo-mudo. Em azul, mudinho. Em amarelo, surdos. Ou em verde, deficiente auditivo. 7 respostas, então acho que todo mundo respondeu. Olha aí. 3 pessoas colocaram surdo-mudo. Gente, ó, primeira aula, já a primeira informação. É uma terminologia que a gente não usa, tá?
por mais que seja muito difundida, né, as pessoas antes acreditavam que as pessoas surdas, por não ouvirem, também não produziam som, não produziam fala, por isso elas consideravam como mudas. Mudez é uma coisa completamente distinta, tá? Então, por isso que a gente não usa essa expressão surdo-mudo. A gente usa somente a expressão surdo ou até mesmo deficiente auditivo para se relacionar às pessoas que têm alguma grau de surdez, né? Então, aí a gente já vai começando e por isso que a gente colocou duas respostas corretas, tá? Surdos e deficientes auditivos. E a gente vai ver, inclusive, que existe uma diferença, né, antropológica em relação a essas duas personalidades que são pessoas com determinados graus e até mesmo características antropológicas em relação à surdez. Então, isso aí a gente vai ver no decorrer das nossas aulas, essa questão de pertencimento, né, de você ser considerado um surdo, né, com a sua própria língua, com a sua própria comunidade, os aspectos culturais que são relacionados a isso, ou simplesmente você ter acesso somente a condições que lhe tornam uma pessoa com determinados graus de surdez, mas que também participam como se fosse uma pessoa ouvinte, né? Então, a gente tem uma pequena diferença, tanto de uma visão que parte de um aspecto mais clínico, né, de tentar identificar quantos graus você não tem ou tem, né, para uma visão antropológica, social, cultural, né, voltada para língua de sinais, por exemplo, né, que a gente está estudando aqui, tá certo? Então, aí quem respondeu tanto surdos quanto deficiente auditivo, ok. Lá para a próxima. Vê quem foi que ficou no ranking. Olha aí, Ângela tá aí na frente, viu, gente? Ó, cuidado com a Ângela. Vamos lá. Malu também ficou em segundo, respondendo aí rapidamente esse povo. Vamos lá para a próxima. Preparados? Preparadas? Sobre as aulas com intérpretes de Libras, o aluno é o que seu? Por exemplo, você como professor. Vermelho, aluno do intérprete de Libras. Azul, o aluno é meu e do intérprete. E amarelo, só do intérprete, porque eu não sei Libras. E verde, o aluno é meu, o intérprete apenas interpreta a minha aula. Opa! Só 4 pessoas responderam. Cadê os outros, hein? Pularam ou não responderam? Então, ó, quem respondeu a opção verde está correto, tá? Uma vez que a gente percebe que muitas vezes, né? Ia clicar, né, Malu? Foi rápido. Para treinar o cérebro de vocês. A gente percebe, por exemplo, que muitas vezes nas escolas, né, a gente tem ali a figura do tradutor, do intérprete de Libras, né, que Malu, por exemplo, é uma tradutora, eu também atuo como tradutor, apesar de estar agora como professor de Libras, né. Então, muitas vezes, os professores, né, dos alunos acreditam que nós somos os professores deles. Inclusive falam assim, olha, vê aí com teu aluno isso assim, 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 assado. Não, gente. Os tradutores intérpretes estão para mediar, né, toda a comunicação que acontece na sala, tanto da sua aula, tanto do que acontece entre os colegas, ou as outras pessoas que não são fluentes em Libras, né? Mas o papel dele é interpretar tudo o que está acontecendo na aula. Mas ensinar é um papel seu, enquanto professora, enquanto professor, tá? Então, isso não isenta a sua responsabilidade de pensar didaticamente em como amparar esse aluno. Apesar de você não saber, por exemplo, Libras, não exime a sua responsabilidade, certo? Então, didaticamente, é você, professor, que tem que pensar em como chegar nesse aluno, né? Por mais que tenha um auxílio aí do tradutor intérprete ou do profissional dentro do AEI, né? E dentre outros, que a gente vai ver isso aí à medida que forem passando as nossas aulas, tá bom? Vamos lá para a próxima, vai ver, aliás, ver aqui quem respondeu mais rápido e respondeu certo. Ângela, ó, tá pegando fogo, ó, atingiu uma sequência de 3 respostas corretas. Muito bem, Ângela. Tá muito bem, viu? Tá na frente, meu povo. Matheus aí tá no páreo também, tá? Vamos lá para a próxima. Todo surdo / deficiente auditivo é igual? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro azul e falso vermelho. Fácil isso aqui. Deixa eu
Todo mundo respondeu. 4, 3, 2, 1. Muito bem, todo mundo respondeu corretamente. Falso, né? Assim como as pessoas, né? Assim como todo mundo aqui é diferente um do outro, por que que a gente poderia encaixar todo mundo num arcabouço, né? Dentro de uma caixinha? É impossível, né? Então, apesar da gente, por exemplo, ter pessoas surdas, né? Que têm o mesmo grau de surdez, mas a gente tem aí características tanto sociais, antropológicas, culturais, que são distintas. Então, por isso que a gente não pode dizer que uma determinada prática vai servir para todos os alunos surdos que eu tenho, né? Então, a gente precisa conhecer nossa realidade e pensar em possibilidades. Então, isso aí é algo que eu quero sempre despertar em vocês, essa curiosidade de pensar. Ok, mas se não der certo essa estratégia, e nós, como professores, a gente precisa pensar em planos A a Z e, inclusive, hexadecimais, né? De números hexadecimais para a gente pensar aí em outros e outros planos para que possam ser efetivos nas nossas salas de aula, tá? Então, isso aí eu quero que vocês pensem em conjunto comigo, né? Que os alunos surdos também têm suas especificidades, por mais que a gente tente englobar dentro de uma característica que, por exemplo, é usar Libras, ou é usar aparelho auditivo, ou é ter contato mais com oralização, né? Vocês já ouviram falar de oralização? O que esse termo significa? Vou colocar aqui no chat. Oralização. Vocês sabem o que é? Ó, então a gente já percebe aí, ó, que a gente tem uma palavra dentro dela, né? Oral, né? Então aí vai desde a nossa prática, né, em tentar produzir algum som, e geralmente as pessoas surdas, tem algumas que conseguem fazer esse processo, né, de cópia da leitura labial, de conseguir produzir um determinado som que seja semelhante ao que nós, ouvintes, né, fazemos. Então, aí a gente tem uma prática de oralização, que até um tempo atrás, né, dentro da educação de surdos, eram obrigados. E vocês já percebem a grande M que daria em relação a isso, né? Com a desculpa do francês aí, do M, tá? Então, aí já tem uma prática que foi dentro da educação de surdos, que foi tentar promover a oralização para todo mundo. E como vocês percebem no próprio perfil e resposta que vocês deram, nem todo surdo é igual. Inclusive, não conseguindo, muitas vezes, né, uma grande maioria, não conseguia oralizar, né, conseguir produzir sons tais quanto um ouvinte. Então, aí a gente tem aí algumas coisas que a gente vai estudar quando a gente estiver falando sobre alguns aspectos culturais, tá? Vamos lá, próximo. E última. Mas antes disso, vamos ver aqui o ranking, né? Será que a Ângela continua no pódio? A Ângela continua, viu? Mas, ó, a Kate já conseguiu 4 respostas corretas. Tá pegando fogo. Vamos lá para a próxima e última pergunta, para a gente finalizar. A Libras é considerada uma língua reconhecida no Brasil? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro azul e falso vermelho. Muito bem. Todo mundo respondeu corretamente. Verdadeiro. A Libras é uma língua reconhecida aqui no Brasil, sim. Então, a gente tem até uma discussão, gente, em relação a essa questão, né? Ela é reconhecida, porém, ela não necessariamente é oficial. Como assim, Epson? Por exemplo, se a gente considerasse que ela é uma língua oficial, todos os documentos, né, todas as placas, por exemplo, precisariam também estar em Libras, né? Então, aí há apenas um reconhecimento da língua da comunidade surda, ou seja, tem toda essa questão, né, reconhecem, sabe da importância dos aspectos, inclusive, que são respaldados em outras leis, né, mas ainda não é considerada oficial. Exatamente, deveria estar, viu, Matheus? É uma grande luta. Inclusive, por falar em legislação, a gente conseguiu, né, toda a comunidade surda, fazer com que o ensino de Libras fosse priorizado, né, o ensino bilíngue fosse priorizado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na LDB. Né? Então, é um marco muito grande para a comunidade surda, né, de ter a possibilidade de acesso. Desculpa, só um minuto.
Então, desculpa, gente, só um barulho. Então, a gente precisa ter muita noção de que é um marco muito grande, né, para a educação de surdos como um todo. Então, assim, ter o reconhecimento da Libras foi já de grande valia, porque pôde, né, a gente conhecer tanto a língua da comunidade surda, ter o decreto, por exemplo, que a gente vai ver ainda, um decreto muito importante, o 5626, de 2005, e ele regulamenta, inclusive, faz com que os cursos de licenciatura tenham disciplinas como essa que a gente está tendo aqui, né? Então, muitas vezes a gente sente a necessidade, mas foi com grande luta que a gente conseguiu colocar na formação dos professores, nos profissionais de fonoaudiologia, a disciplina de Libras, mesmo que seja assim, básica, de 60 horas, mas já é um marco muito importante para a gente tentar abrir a mente de novos profissionais que pensam muitas vezes, né, de uma forma fragmentada em relação à educação de surdos, né, e sobre a visão de educação para esses sujeitos. Então, aí já é um marco muito grande e muito significativo. E que a gente vai ver no decorrer das nossas aulas, tá certo? Gente, aí, nesse sentido, vamos ver aqui quem ficou no pódio. Olha aí, Ângela ficou em primeiríssimo lugar, com 4.085 pontos, em segundo a Caitlin, e em terceiro, Matheus. Olha aí, parabéns para vocês. Ganhar isso aqui, ó. Quando você souber o significado disso aqui, você me pede. Viu, Ângela? Malu sem poder responder, viu? Eu não estava vendo. Tá vendo agora? Quando souber o significado, você me pede. Não vou dizer não, só na próxima aula que eu vou dizer. Depois na próxima aula eu vou descobrir, porque até o momento... curiosa agora. Muito perturbar a gente para saber. Tá certíssima. Gente, olha, então hoje era mais essa conversa inicial. Eu espero que vocês tenham conseguido responder, o questionário de sondagem. Para você que está assistindo essa aula posteriormente também, tá? A gente vai ter encontros todas as sextas-feiras, das 19 às 21 horas, mas lembrando, né, que caso a gente consiga terminar o conteúdo antes, como por exemplo hoje, né, a gente vai sempre liberar um pouco mais cedo, né, para que vocês aproveitem o sextou de forma responsável, dentro de casa, desde que seja para assistir um filminho, ou para organizar outros trabalhos, que eu sei que vocês têm muitos, né? Vocês estão com quantas disciplinas? Ângela, tá com quantas disciplinas, você? 8. Misericórdia. Ângela, como é que tu bota 8 disciplinas? Mas eu pedi para vou ficar só com 7. Gente, é muita disciplina, meu povo. Eu tô com 8, ainda esperando mais uma. Bruno, pelo amor de Deus, meu filho, como é que você vai dar conta? Vai ficar com 9. Minha gente, pelo amor de Deus, tenham paciência, minha gente. Aquele momento que o professor fala, sem ter o que fazer, não, só estuda. Exatamente, né, Caitlin? É a indignação quando a gente pede aproveitamento e não consegue, aí quer pagar tudo de uma vez. Meu Jesus, gente. Gente, inclusive tem muita gente que já mandou, né, os aproveitamentos, eu estou fazendo assim quando chega. Só tenham atenção à carga horária, tá? Se você está vendo essa aula aqui, por exemplo, os meninos também, se tiverem com dúvida em relação ao aproveitamento, geralmente as disciplinas precisam ter equivalência de 75%. Ou seja, nossa disciplina aqui é de 60 horas, né? Então, precisa ter equivalência disso para ser possível o aproveitamento também dos conteúdos. Eu não paguei Libras na minha graduação. Sim. Aí eu vi Libras numa especialização, só que aí, após, não tem como aproveitar na graduação. Então, não. Sempre precisa ser do mesmo nível. E vai ser bom, Ângela. E vai ser bom. Tenho certeza disso. Gente, então, acho que no mais é isso. Se vocês tiverem mais dúvida,
fiquem muito à vontade, tá? Para me contactar no nosso Moodle, sempre a gente está vendo lá, né? Tem um fórum de dúvidas da primeira unidade também. Usem lá se vocês tiverem dúvida sobre o conteúdo, disciplina, etc. Certo? Vocês fiquem muito à vontade para a gente dialogar e tragam suas dúvidas. Se vocês tiverem um caos, se tiverem uma dificuldade, né? Por exemplo, em relação até mesmo ao ensino remoto, né? Que a gente está tendo agora. Então, fiquem muito livres para me falar, tá bom? E aí, Ângela? Só um detalhe, se Ia postar falar? alguma coisa no Moodle, eu estou sem acesso à página de Libras, Pronto. então me manda por e-mail, Pronto, na hora, eu mando sim. por favor. Pronto, perfeito. Eu vou me atentar a isso. Eu vou mandar até, inclusive, uma mensagenzinha pro Ulisses, né? Para a gente ver se a gente consegue consertar isso o quanto antes. Mas eu acho que ele com certeza consegue consertar esses dias, viu, Ângela? Então não se preocupe, não. Que a gente Ele me vai falou tentar que segunda. organizar. Tá bom? Gente, um cheiro Tá, para vocês, obrigada. uma boa noite. Fiquem em casa, se possível. Ainda a pandemia não acabou, tá? Então tenham muito cuidado. Inclusive, a gente infelizmente perdeu colegas, né, dos nossos cursos do NEAD para essa doença horrível, maldita, né? Então, por favor, se possível, se tiverem a oportunidade de tomar a vacina, tomem logo, certo? Então é isso. Uma boa noite para vocês e fiquem bem. E falem no mudo. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, tchau. Malu, pela presença. Obrigado, Keisla, Matheus, Bruno. Igualmente, pessoal. Aproveitem ao máximo a disciplina. Vamos aproveitar, né? Por favor. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Encerrando aqui a gravação, inclusive.